Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal dando continuação aos vídeos das aulas para trade iniciante. Hoje irei inserir alguns indicadores e configurá-lo. Esses indicadores são de grande importância, principalmente para esse início, saber como utilizá-los, ok? E para que eles servem. Antes de mais nada, meu nome é Paulo Márcio, sou trader em dólar futuro. Não deixe de se inscrever no canal. Clique nos sininhos para ser avisado dos próximos vídeos. Deixe o seu like se gostou e, se possível, compartilhe com seus amigos, ok? Vamos lá então. A última aula eu falei sobre os gráficos, ok? E esses gráficos nós podemos ser temporal e atemporal. O temporal depende de tempo de cada candle. Nesse caso aqui, 5 minutos. E posso alterá-los para 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, ou sei lá, 2 minutos. Aumenta a quantidade de períodos, aumenta a quantidade de candles, né? O padrão muito usual, 5 minutos, que esse gráfico é temporal, de candlestick. Nos próximos vídeos tentarei fazer em cima de um renko atemporal e o que eu gosto de trabalhar, que é o gráfico de pontos, que aí eu começo a falar mais sobre a particularidade deles. A particularidade desse, os vermelhos são vendedores, os verdes são compradores, tá? E com isso, você tem cada candle, tanto com o pavio, é o tempo de 5 minutos. Ele só muda para o próximo quando ele encerrar 5 minutos da sua abertura. A partir do seu fechamento, ele abre o novo candle, ok? No caso aqui de candles, porque candles, voltando de, quer dizer velas, candlestick, porque tem esses pavis. O que são esses pavis? Nada mais, nada menos do que isso aqui, pessoal. Por que se forma esse pavio? Porque vamos imaginar um candle verde aqui. Eu vou fazer para vocês, vou fazer aqui, ó. Imagine que abriu, ele abre, ok? Deixa eu fazer aqui certinho. Ele abre sempre embaixo. O verde abre sempre embaixo e fecha em cima. Vamos supor que ele fechou aqui, ok? Deixa eu fazer ele aqui. Deixa eu apagar isso aqui de novo. Vou fazer certinho. Vamos pegar um preenchido. Então ele abre embaixo e fecha em cima, ok? O verde não saiu do jeito que eu quero. Só um minutinho. É esse verde aqui com esse cara aqui. Isso. Então, pessoal, o candle ele vai abrir um tempo. Colocando aqui, ele abriu, o preço está subindo, né? Os níveis de preço estão subindo. Então ele vem. Se ele fechar com força total no candle, quer dizer, ele não houve pavio, né? Ele não teve pavio. Então, o que vai acontecer? Ele vai ser um candle que não houve recuo da parte da contraparte. Mas, Paulo, vamos supor que o candle abriu. Aí o próximo, como ele abriu aqui, ele vai abrir acima, se os compradores estão fortes. Então ele vai abrir no nível que fechou o outro, tá? Vamos supor que os vendedores começaram a atuar. Então, ele vai ficar aqui parado. Se os compradores atuaram, ele vai vir e vai formar o outro assim. Ok? Vamos pegar agora a contraparte agindo, que é os vendedores. Ele vai abrir sempre aonde fechou o outro. Se ele for para cima, ele continua verde.
Mas se houve vendas, ele começa a descer, descer. Vamos supor que ele venha até aqui embaixo, dentro do tempo dos 5 minutos. Mas ele não conseguiu. Os compradores começaram a fazer força para subir o preço. Então ele vai recuar, por exemplo, até aqui e fechar aqui. E aí eu tenho o pavio até onde ele chegou e não segurou. Então quer dizer, o verde, que é o candle comprador, ele abre embaixo e fecha em cima. E o outro sempre começa do nível do fechamento do outro. E, como deu comprador, ele fecha aqui. Como entrou vendas, vendendo, né? O vermelho, ele é oposto ao verde. Então, como aqui foi o nível que fechou esse candle aqui, ele abre aqui em cima. Só que como entrou contra a parte vendedora, ele começou a descer, 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 descer. Quando chegou aqui nesse nível de preço, os compradores começaram a retomar. Então ele voltou, recuou e fechou aqui. Então quer dizer, o candle vermelho, ele abre em cima e fecha embaixo. Ponto. Ok, pessoal? E essa parte que ficou aqui quer dizer o quê? Houve uma rejeição do preço dos vendedores. Então os compradores começaram a empurrar para cima. Então ele deu o tempo, ele fechou aqui. E aí o que acontece, pessoal? Se o próximo tempo do candlestick o compradores começar a querer elevar o preço, o que vai acontecer? Ele parou aqui, correto? O fechamento dele foi aqui. Ele abriu aqui, fechou aqui. Então aqui vai abrir. Se for vendedor, comprador, ele vai subir, subir. Vamos supor que ele vai anular essa barra. Mas os vendedores começaram a agir. Então ele desce e fecha aqui no tempo dele. Então o que aconteceu? O paviozinho dele vai ficar até onde ele chegou. Opa. Deixa eu apagar isso aqui, não ficou bonito. O paviozinho dele até o nível que ele chegou. Ah, mas o Paulo não teve pavio para baixo? Não, porque ele abriu aqui e os compradores levaram para cima. Se ele tivesse os vendedores atuado aqui e ele recuado, aí ele também teria um paviozinho aqui de onde ele chegou também. Ok? Tá bem claro? Por isso esse... Ah, Paulo, e esse cara aqui? Esse cara aqui quer dizer isso. Os vendedores, esse cara aqui, ó, chamado também de candle de indecisão, spin top por alguns, mas eu chamo ele de... Ele é um candle de indecisão. Nem comprador e nem vendedor. Manteve o preço naquele nível. Tá? O que seria ele? Ele seria algo assim. Opa, não é esse aqui, cara. Aqui não. Eu quero retângulo cheio. Ele deu de subir, voltou, deu de descer, voltou aonde ele abriu. Então ele fica esse candle branco, que é de indecisão, porque ele chegou um tanto para cima
e ele chegou um tanto para baixo. Por isso que ele fica desse jeito. Aonde ele abriu, ele foi até em cima, voltou, desceu, voltou ao nível que ele abriu. Por isso que ele fica esse tipo de pavio de indecisão. Ok? Então, vamos continuar. Esse gráfico, pessoal, temporal, por tempo. Por que essa barra grandona? Porque teve uma grande agressão dos compradores, levando o preço para cima, recuou um pouquinho, tá? E nos 5 minutos que ele estava, ele fez chamado barra elefante, candle de força, vela forte, aí depende de quem trata ou quem dá nomes. Eu falo que é um candle que teve força compradora, ou chamado também de candle de força, também por uns, e barra elefante. Tudo bem? Nós podemos inserir algumas ferramentas. Uma das principais ferramentas, pessoal, são chamados de média móvel. Tá? São indicadores muito utilizados, usados como médias calculadas sobre o fechamento de cada candle. E cada novo período calcula-se uma nova média. Simples, que seria aritmética. Simples, que seria aritmética, ok? E também ela pode ser exponencial, ela pode ser ponderada, e isso vai depender de cada tipo de trade, o que ele quer ver nessas médias. Então, a mais simples, o que é o simples, que é a aritmética, né? Ela vai calcular uma nova média, excluindo sempre o cálculo do valor antigo, incluindo o valor mais recente, que são os períodos, N períodos. E é comum traçar retas ligando os pontos plotados no gráfico, que é a média, que facilita a leitura do gráfico. Assim, a média torna-se uma linha de tendência. Ela mostra para você que sentido está indo o mercado. Uma média móvel é simples o cálculo da média dos últimos N, valores de uma série de números. Calcula-se o valor da média móvel a partir da enésimo número de série. Ok, pessoal? A exponencial, ela já trabalha sempre visando a média móvel, que seria o valor, tá? Menos a média móvel anterior, e que você multiplica por 2 dividido n mais 1, que esse n mais 1 é o número de períodos, mais 1, vezes a média anterior, por isso que uma média exponencial. Ok? Esse é um cálculo de cabeça, mas você não precisa fazer. Já está no gráfico, ela já vem calculada para você. Tudo bem? Como a gente insere essas médias móveis? Geralmente, pessoal, existem algumas escolas de price action, de análise gráfica. Cada um tem a sua média móvel. Vamos colocar uma média móvel padrão aí de mercado, que muita gente, depois eu mudo para vocês verem. Então, eu tenho duas maneiras de inserir indicadores. Ou venho por aqui, olha lá, indicador, ou eu posso vir pelo menu principal, ou do jeito que eu gosto. Clica no gráfico, botão direito, inserir indicadores. Vai abrir essa janela, ok? E eu vou escrever na busca média, deixa eu tirar a caixa alta, média móvel. Média móvel, clica nela, vai aparecer nessa nova configuração do Profit, inserir ou numa janela a parte embaixo, que é muito difícil alguém usar, mas tem gente que usa, ou inserido no gráfico, é o que eu quero. Quando eu clico, ela fala número de períodos. Pessoal, existe períodos curtos
e períodos longos. O que isso me ajuda? Isso me ajuda que os curtos trabalham mais próximo dos preços. E a curta, ela vai trazer uma sensibilidade que está havendo ali juntos com os candles. E uma longa, ela vai me dar a confirmação do sentido dessa curta. Isso acaba virando setups para alguns outros traders, tá? Mas isso é uma análise que você vai fazer. Eu vou colocar uma média, até falo que a média móvel de 7, ela foi criada por JP Morgan, lá em 1930, chamada de média de pullback, tá? O que é pullback? É uma tendência que volta e retorna ao seu movimento, tá? Ele volta aquele movimento, é como se fosse, eu estou vendendo, aí entra comprador, leva um pouquinho para cima, que é chamado de pullback, confirma dentro de um pivô, dentro de um Fibonacci, e depois volta à sua tendência que ele estava, por exemplo. Muita gente usa as médias, por exemplo, de 9, ok? Muitos. Então vou colocar o período, que é 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 períodos. São 9 candles. A cada 9 candles, ele faz a contagem, a soma e a média aritmética. Tudo bem? Aí ele fala, para cada candle que ele pula, ele deixa o último para trás. Tudo bem? Então vamos lá. Coloquei. Aí, pessoal, eu posso configurá-lo aqui ou posso configurá-lo dentro do gráfico. Eu vou ensiná-los a fazer dentro do gráfico. Dou OK. Olha a média. Ah, Paulo, aqui, ó. Ela vem acompanhando bem pertinho dos preços. Estão vendo? E ela é baseada no fechamento de cada candle. Cada candle no seu fechamento. Tudo bem? Porque ele dá o tanto de movimento que deu dentro do candle. Por isso que ele faz a média das somas desses fechamentos. Ok? Aí o pessoal fala, ó, bateu na média, pro lado de baixo, bateu na média, voltou. Então, cada um vai criando a sua visão de mercado. Vamos supor, eu vou deixar essa média, quando ela aparece, você coloca o mouse, dá 2 cliques e abre a configuração dela. Eu posso aumentar o período dela também, tá? Posso mudar ela aqui para exponencial, ponderada, Euler's Wild, tá? Período de deslocamento seria quanto eu quero deslocar fora desses 9, para fora ou para dentro. Aparência, eu mudo a cor, espessura, ok? Valores, sempre no fechamento, mas se você tiver uma outra configuração que você queira testar, você pode fazer de acordo com a abertura do candle, mas geralmente sempre com fechamento, ok? Ok, coloco aqui, vamos colocar, essa é a média curta, vamos colocar outra média, e aí inserir outro indicador. Inserir outro indicador, nós vamos colocar outra média móvel. Outra média móvel. Tá? Aqui, inserir. Geralmente, se eu coloquei uma média de 9, alguns gostam de usar uma média de 17. Pessoal, existe pessoal que usa média de 12, curta, 37, 34, longa. Tem gente que usa 34 curta. Geralmente, quanto maior são os números de períodos, são para ver períodos maiores, tá? Por exemplo, diário, você aumenta essas médias, ok? Pro day trade, sempre mais próximo do preço. Vou dar OK. E vou dar OK aqui. Aí, pessoal, eu quero saber qual é essa média. Essa é de 9. Essa é 17. Eu preciso diferenciá-la. Então, eu vou falar que ela é
na aparência, eu vou colocar, por exemplo, aqui uma amarela, vou colocar 2 de espessura, ok? Olha lá, ok? E aí, pessoal, no dólar também é importante ter, quem trabalha com médias móveis, ter uma longa. E essa longa eu aprendi a usar uma média móvel inserir de 305. Alguns vão usar de 72 períodos, outros vão usar de 54 períodos, ok? Eu gosto dessa 305 e eu dou uma coloração para ela, que eu chamo média do reggae. Mas isso eu aprendi com o Uriel Shark e eu gostei. E eu de vez em quando coloco para ver o sentimento do mercado. Ok, ok. Olha essa média. Ela se torna uma média que ela fica mais afastada. E aí eu faço, dou 2 cliques, vou configurá-la, vou colocar uma aparência maior, de 3 períodos ou de 4, tá? Aplicar. E aí, pessoal, tem agora um jeito que eu vou mostrar para vocês de coloração, aonde eu pego essa média mais longa, né? Tem uns que usam de 50, 72, 104, né? Mas eu gosto dessa de 305. Eu pego ela e coloco o setup. Desculpa. E aí, pessoal, vamos lá aqui, pegar, não é essa aqui, é inserir coloração, Medscalp. Esse. Ela parece a pulseira do reggae, ok? E aí, o pessoal geralmente que gosta de usar coloração, eles colocam aqui, inserir 2MV padrão e 2MV médias. Repare o seguinte, pessoal. Eu vou dar um zoom. Vou aumentar. Pessoal, lembra como faz isso? Eu seguro o botão de rolagem do mouse, clico, seguro e subo e desço. Amplitude. Mexeu com seta, ele rola a tela. Voltou para a mãozinha, ele mexe no zoom. Ok? Sempre pelo aquele screw do mouse. Ok? Repare o seguinte, pessoal, vamos analisar rapidinho, para não aumentar o tempo dessa aula. Ou também Ctrl segura e rola o mouse. Eu quero que vocês percebam o seguinte. Repare o seguinte, a média fica branca no momento de indecisão. Quando ela pega a tendência, ela, nessa regra de coloração, aqui ó, ela pega a tendência de baixa. E a média longa confirma isso, ok? E aí, quando ela pega a tendência de alta, ela fica uma parte neutra, ó. A curta, ela fica aqui, ó, bem, ela fica branca e pega uma tendência. E aí você monta a sua estratégia. E a gente diz que sempre é bom esperar voltar às médias. Começa a se afastar, a gente espera esse pullback, isso é um pullback aqui na média longa. Ele foi, não quis ficar para cima, voltou, encostou na média. E aí você toma a sua decisão aqui. Isso aqui é uma lateralização ou uma consolidação, tá bom? Esse foi o dólar de hoje. Olha as tendências. Vamos pegar uma tendência de alta aqui, ó. Olha uma tendência de alta. As médias, elas ajudam a você ver se o mercado está em tendência de alta ou tendência de baixa. Ok, pessoal? Pessoal, espero que gostaram. Espero ter gostado da aula.
nós inserimos, tá? A próxima aula a gente já começa a colocar uma VWAP. O que é uma VWAP? É uma média ponderada dos comprados e vendidos, tá? Ela dá um posicionamento do dólar, tá? Principalmente acima da VWAP, né? E abaixo da VWAP. Vou entrar com mais detalhes na próxima aula, ok? Espero que tenham gostado. Agradeço a atenção de vocês. Se possível, deixe o seu like, por favor, para ajudar que essa aula chegue a mais pessoas no YouTube e o YouTube reconheça que é uma aula que vocês estão assistindo, estão gostando. O compartilhamento é muito importante, tá? E obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal!